Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a graça de Deus seja com todos. Obrigado pela oportunidade de estar falando com você nesse momento, nessa semana de oração. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. O texto para meditação nesse momento é Amós, capítulo 9, versículo 9. Abra sua Bíblia aí em Amós, capítulo 9, versículo 9. Fecha seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos nesse momento pedir que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração, nos ajudando a compreender os teus planos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico de Amós, capítulo 9, versículo 9, diz assim: Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Esse texto bíblico aqui está apresentando o conceito de sacudidura. A sacudidura é um momento especial em que a igreja de Deus, nos últimos dias, haverá de passar, onde vai haver uma verdadeira sacudidura ou peneiramento dentro da igreja, e a ideia de sacudidura aqui é exatamente essa que era usada no passado, quando se pegava uma peneira e colocava-se ali o trigo juntamente com palha, outros grãos ruins, até joio, e aquela separação, quando peneirava ali, eles tiravam tudo que era ruim e ficava somente o grão. A igreja de Deus nos últimos dias haverá de ser sacudida e Deus vai tirar aquilo que é ruim, aquilo que é palha, aquilo que não é trigo, aquilo que é joio, vai tirar as sementes podres, as sementes ruins, e vai ficar somente aquilo que é bom, o trigo perfeito, que isso é um símbolo dos salvos, aqueles que de fato irão para o céu. O texto bíblico de Amós, capítulo 9, versículo 9, apresenta a expressão "e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações", ou seja, uma visão panorâmica de mundial, que é o que vai acontecer diante dessa sacudidura, ou seja, um peneiramento mundial da igreja. E a irmã White, ela em vários momentos, ela fala sobre essa questão da sacudidura. Ela diz que essa crise da sacudidura, ela se aproxima sobre a terra e nós precisamos estar preparados antes que a porta da graça seja fechada. Olha o que ela diz no texto de Desejado de Todas as Nações, página 476. Ela diz assim: a crise aproxima-se furtiva e gradualmente de nós. Satanás vê que seu tempo é curto, tem posto em operação todas as suas forças, a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados até que o dia da graça se haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Satanás tem feito de tudo para tirar as pessoas dos caminhos de Deus, fazendo com que elas se distanciem, e elas, dessa forma, elas estarão sendo levadas, ficadas para trás, de forma que elas não permanecem firmes nos caminhos do Senhor e podem perder a sua salvação. A sacudidura é algo que vai acontecer no fim dos tempos, dentro da igreja. Mas Ellen White apresenta algumas causas para a sacudidura. Eu quero rapidamente ler aqui alguns textos de Ellen White, alguns pensamentos dela, e trazer o significado do que seriam as causas, ok? Primeira causa que ela apresenta no livro Primeiros Escritos, página 270, ela diz assim: perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Amigos, de acordo com o texto bíblico aqui apresentado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante, o texto diz assim, Apocalipse 14, capítulo 3, versículo 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e o colírio para os teus olhos.
a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, existe uma mensagem de advertência para a igreja. E quando essa mensagem é rejeitada, muitos serão sacudidos. É o que Ellen White diz. Segundo ponto, ainda no versículo 16, quando ela diz que a igreja é fria, é morna, essa questão da mornidão, ela vem falando que, baseado nesse texto do Apocalipse 3, versículo 16, ela diz o seguinte, no livro Primeiros Escritos, página 271. Os descuidados e indiferentes que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória da salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não os alcançaram e foram deixados atrás em trevas. Na visão que ela teve do povo nos últimos dias, ela mostra então que uns ficaram para trás porque não se apegaram à mensagem da verdade nos últimos dias. Viveram com uma vida de descuido e indiferença diante da mornidão de Laodiceia. Terceiro ponto pelo qual terceira causa, aliás, da Laodiceia, da sacudidura dentro da igreja é o conhecimento superficial da verdade e ignorância quanto ao poder de Satanás. Irmãos, tem muitas pessoas que têm um conhecimento superficial da Bíblia. E esse conhecimento superficial vão lhes tirar da salvação. Ela diz assim: ao vir a sacudidura, esses leitores superficiais da Bíblia, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Testemunhos para Ministros, volume, página 112. Então, muitos que estão apenas numa leitura superficial da Bíblia, elas estão ancorados, não estão ancorados em parte alguma, diz ela, e eles são como areia movediça. Quarta causa da sacudidura. Muitas pessoas serão sacudidas por conta da introdução de falsas teorias e falsas doutrinas. Ela diz também no livro Testemunhos para Ministros: tereis no terreno, diz o enganador, como meus agentes, homens que mantenham falsas doutrinas com suficiente verdade para enganar almas. Também terei presentes pessoas incrédulas que expressarão dúvidas quanto às mensagens de advertência do Senhor à sua igreja. Lê-se o povo e cresce essas admoestações, e pouca esperança poderíamos ter de vencê-los. O que ela está dizendo aqui? Que muitas pessoas haverão de ser sucumbidas diante das falsas doutrinas. E ela diz que o próprio Satanás está colocando pessoas com falsas doutrinas nos últimos dias para enganar as pessoas. Outro motivo, quinto motivo ou causa da sacudidura são as provações severas e as angústias enfrentadas. Ela diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, quando a lei de Deus ficar anulada, a igreja se verá sacudida por provas severas, e um setor mais numeroso do que pensamos dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Percebam que outro texto ela vem falando aqui então, dessa vez vem falando sobre o fato de que a lei de Deus ao ser colocada, muitos serão sucumbidos diante das provações, porque serão perseguidos, e em meio às provações, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em que a igreja estará sendo perseguida, muitas pessoas vão ficar para trás e vão abandonar. Então, causas para a sacudidura. Primeiro, resistência à mensagem de Deus, a Laodiceia. Segundo, mornidão, que é o descuido e a indiferença. Terceiro, conhecimento superficial da verdade e a ignorância quanto ao poder de Satanás. Quarto, introdução de doutrinas falsas, teorias erradas. E o quinto, severas provações e angústias enfrentadas por muitos será um motivo para muitos ficarem para trás e serem sacudidos, ok? Mas quando haverá de ser essa sacudidura? De acordo com as profecias, de acordo com a irmã White, a sacudidura haveria de acontecer no final dos tempos. Porém, Ellen White, no livro Testemunhos, volume 5, ela diz assim: aproximam-se rapidamente os dias em que haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, vestido com roupas angélicas, enganará, se possível, os próprios escolhidos. Isso é bíblico também, o engano dos últimos dias. E aí, Ellen White também,
no Testemunhos, volume 2, na página 548, ela diz: estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que desconhecem a verdade, se não obedecem aos seus mandamentos por palavra e ação. Então, irmãos, vai chegar o momento da sacudidura. Mas a sacudidura, ela está presente em todos os nossos dias. De acordo com o Eliade, era chegado o tempo para ela, a sacudidura já havia começado. Porém, ela vai ter uma intensidade muito grande quando tivermos no último tempo de angústia, quando a igreja haverá de ser perseguida. Muitas pessoas sairão das fileiras do evangelho, abandonarão os caminhos de Deus e vai ficar somente os santos, os verdadeiros, aqueles que professam a verdade, creem no plano de Deus. A sacudidura é uma experiência dolorosa, é uma experiência dramática. Por mais que isso possa ser dramático e doloroso, mas é uma experiência necessária. É uma espécie de purificação que vai existir na igreja antes da volta do Senhor Jesus Cristo. E nós não devemos temer. Se nós temos uma vida na presença de Deus, uma vida de obediência ao lado dele, devemos continuar confiando no Senhor. Ellen White nos deixa uma mensagem bastante bonita, quando no livro Testemunhos Seletos, volume 3, ela diz assim: ao recapitular nossa história passada, posso dizer, louvado seja Deus. Não temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. É Deus quem guia a sua igreja, é Deus quem guia o seu povo, e Ele está ao nosso lado, nos ajudando para que permaneçamos firmes nos caminhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, coloque sua vida na presença de Deus, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, se aprofunde no seu relacionamento com o Senhor. E eu termino com o versículo bíblico de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se aproxime do Senhor, busque a Ele, dedique-se a Ele cada vez mais, e o Senhor vai te abençoar. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, queremos agradecer porque temos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, queremos viver uma vida de obediência na Tua presença, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão nesse momento participando dessa semana especial de oração, que nós estejamos firmes para que em meio à sacudidura permaneçamos no grupo dos salvos. Abençoe Tua igreja, cuida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês.